Olá pessoal, eu sou o professor Alex Prata e bora estudar Química juntos para o vestibular. Vamos resolver mais uma questão no formato UERJ de exame discursivo, segunda fase, e fazer muita revisão e aprofundamento também. Bora lá. Vai ser essa questão aqui, ó. Experimentos envolvendo a reação química ocorrida entre as substâncias a seguir comprovam que é possível produzir um composto líquido em um gasoso a partir da reação entre dois compostos sólidos. Além disso, constata-se que esta reação retira tanto calor das vizinhanças que é capaz de congelar uma amostra de água que esteja em contato com as paredes do recipiente que armazena o sistema reacional. Então ele está propondo uma reação entre o hidróxido de bário e o nitrato de amônio. Supondo que foram consumidos 0,855 gramas de hidróxido de bário e que a reação tenha ocorrido com um rendimento de 100%. Então essas são as características dessa reação. Massa de hidróxido de bário e rendimento de 100%. Vamos lá. Vamos para os comandos da questão, fiquem atentos aos verbos para a gente se orientar na hora de resolver essa questão e não deixar escapar nada, tá? A UERJ cobra muitos itens numa mesma questão. Então, é legal que você organize na hora de ler o texto, marcando tudo que o cara está pedindo. Ó. Tá aqui, ó, marque os comandos. Ele quer que você complete a equação da reação descrita indicando os produtos formados. Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa fazer. Depois, indique, tá aqui, ó, é outro comando, ó. A classificação dessa reação no que diz respeito às trocas de calor com as vizinhanças. Beleza? Depois, ele ainda quer que a gente calcule o volume na SNTP do produto gasoso formado nessa reação. E por último, ele também quer o cálculo do pH da solução obtida pela dissolução da massa de hidróxido de bário em água suficiente para 1 litro de solução. Então, nós temos 4 coisas para fazer aqui. Completar a equação, indicar a classificação dessa reação com relação às trocas de calor com as vizinhanças, calcular o volume de um gás que foi obtido e calcular o pH de uma solução de hidróxido de bário que foi obtida pela dissolução dessa massa aqui, ó, de 0,855 gramas de hidróxido de bário, tá, em 1 litro de solução. Então tem bastante coisa para fazer. Qual que é o repertório? O que eu tinha que ter de conhecimento? Qual é a base de química que eu tenho que ter para resolver uma questão desse nível? Primeiro, observar que a reação entre hidróxido de bário e nitrato de amônio é uma reação que está acontecendo entre uma base e um sal. A reação entre uma base e um sal é uma reação característica na química de dupla troca. Então, a reação de dupla troca geralmente ocorre entre, tá aqui, ó, uma base e um sal, ou entre um ácido e um sal, tá? Ou entre dois sais. A reação de neutralização, ácido com base dando sal e água, também pode ser considerada um tipo de reação de dupla troca. E quando você reage uma base com um sal, você produz uma nova base, tá aqui, ó, e um novo sal. Quando você reage um ácido com um sal, você produz um novo ácido, diferente do ácido que você tinha, obviamente, e um novo sal. E quando você reage dois sais, você produz dois novos sais. Acontece que, ao provocar uma reação de dupla troca, o que você quer é trocar os íons de par. Então, se eu estou reagindo o composto AB com o composto CD, se você separa aqui, ó, cátion e ânion, você vai trocar os íons de par. Então, o C vai para o lugar do A, o A vai para o lugar do C, por isso que ela é uma dupla troca. E aí o composto AB, tá aqui, ó, se transforma no composto AD. E o composto CD passa a ser o composto CB. Então eu troquei os íons de par. Acontece que não é sempre que uma reação de dupla troca acontece. Tá? Existem pré-requisitos, existem condições. Características para que uma reação de dupla troca aconteça. Tá? Então não é sempre que essa reação de dupla troca, essa troca de íons vai resultar numa reação química. No geral, uma reação de dupla troca acontece quando você forma um produto que é menos solúvel, um produto que é mais volátil, um produto que é mais fraco, em comparação com o que você tinha nos reagentes. Só que a gente pode resumir isso daqui, ó, em duas estratégias mais simples e mais práticas, mais objetivas de análise. Uma reação de dupla troca ela acontece quando a troca de íons resultar na formação de um gás ou na formação de um precipitado. Então, se você trocou os íons e você encontrou um produto que é gasoso, aquela reação de dupla troca realmente acontece.
Se você trocou os íons de par e você encontrou um produto que é um precipitado, que é insolúvel em água, aquela reação de dupla troca realmente ocorre. Mas se você troca os íons e você não encontra nenhum produto gasoso ou nenhum precipitado, tá? Você pode apagar, porque essa reação de dupla troca não ocorre. Então você tem três possibilidades. A reação de dupla troca ocorre porque eu formei um gás. A reação de dupla troca acontece porque eu formei um precipitado. Tá? Se você formar um gás e precipitado ao mesmo tempo, ok, tá dentro do mesmo padrão. A reação de dupla troca não acontece quando ela não resulta na formação de um gás ou não resulta na formação de um precipitado. Por isso, para ser bom em dupla troca, é muito importante que você conheça pelo menos um pequeno menu, um pequeno cardápio dos principais compostos que são gasosos à temperatura ambiente e daqueles que são insolúveis. Tá? Se a gente for criar aqui uma lista básica de gases, que vai ser muito útil para você resolver questões de dupla troca, quem que a gente pode incluir nessa lista de gases? Você pode incluir os hidrácidos. Para quem não se lembra, hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio na fórmula. No geral, eles são voláteis. Então, HCl, tá aqui, ó, é volátil, é gás a temperatura ambiente. H2S é volátil. HCN, está aqui, ó, também é um gás. Só que a gente também pode incluir aqueles compostos que eles não são gases propriamente ditos, mas eles se decompõem produzindo um gás, o que dá no mesmo. Então, se você pega o ácido carbônico, ele é um ácido instável. Então, quando você produz o ácido carbônico numa reação de dupla troca, o que acontece com ele? Está aqui, ó, ele se decompõe, ele se desfaz. Tá? Então, o ácido carbônico ele se converte em água e CO2. E o CO2 é um gás, então dá no mesmo. O mesmo vale quando a gente forma o hidróxido de amônio. Está aqui, ó. É uma base instável que se decompõe. Então, o que o hidróxido de amônio vira? Ele vira água e desprende amônia, que é um gás. Então, ou você forma um composto que por si só já é gasoso, ou você forma um composto que não é um gás, mas que é instável e se decompõe produzindo um gás. Tá? Se a gente for montar uma lista de precipitados, vamos abreviar precipitados aqui como PPT, tá? Compostos que são insolúveis. Essa lista é bem grande, tá? Tem muitos compostos na química que são insolúveis em água, mas no geral, nas reações de dupla troca, tem 4 tipos de precipitado que caem com mais frequência, com mais regularidade. Então, se você conhece esses caras, você resolve praticamente qualquer questão de dupla troca do seu vestibular. Então, são eles, ó, sulfato de bário, aparece muito nas provas, carbonato de cálcio, carbonato de bário e cloreto de prata. Tá? Esses caras são precipitados de cor branca. Então, normalmente, usualmente, quando o cara diz no enunciado que a reação formou um precipitado de cor branca, geralmente é um desses 4 que vai estar lá. Sulfato de bário, carbonato de cálcio, carbonato de bário e cloreto de prata. Tá? Além deles, quem que a gente pode incluir? A gente pode incluir as bases fracas. Porque as bases fracas também formam compostos insolúveis. Principalmente hidróxido de magnésio, ó, MgOH2, o hidróxido de alumínio, que é utilizado no tratamento de água, tá aqui, ó, hidróxido de ferro também, ó, hidróxido de ferro 3, dão origem a precipitados, porque essas bases fracas são insolúveis em água. Uma outra estratégia complementar é que muitas vezes o cara diz no enunciado que a reação resultou na formação de um precipitado e você não está encontrando exatamente quem é o precipitado dali. Pode ser que seja um cara que não esteja nessa lista dos precipitados mais comuns. E aí você pode fazer por eliminação, porque quando é que a gente sabe na química que o cara é solúvel com certeza? Que ele não dá origem a um precipitado. Ele é solúvel com certeza quando ele tiver um metal alcalino na fórmula. Tá? Então, se tiver lítio, se tiver sódio, se tiver potássio, rubídio, césio, frâncio, esses principalmente. Tá? Isso é uma garantia de que o cara é solúvel, então o precipitado não pode ser esse. Também vale quando você tem nitrato na fórmula, tá? Aqui também dá origem a compostos solúveis, tá? E quando você tem o íon amônio. Então, se o cara diz para você no enunciado que formou um precipitado, você não está conseguindo saber quem é, mas do outro lado tem um composto que tem um metal alcalino, que tem nitrato, que tem amônio, aquele não pode ser o precipitado. Então, por tabela, o outro cara vai ser. Tá? No caso específico dessa questão,
Qual foi a reação de dupla troca que ele está propondo para a gente aqui? Ó? Ele está propondo a reação entre o hidróxido de bário e o nitrato de amônio. Então vamos lá. Hidróxido de bário e nitrato de amônio. Para quem tem dificuldade, talvez seja legal, seja importante no início, que você separe os íons. Está aqui, ó. O bário é um metal alcalino terroso, ele é da família 2A, então ele tem carga mais 2, ó. A hidroxila tem carga menos 1. Então você separa, ó. Aqui tem o bário e tem a hidroxila. Esses são os íons que formam o hidróxido de bário. O amônio tem carga mais 1, NH4+, o nitrato tem carga menos 1. Então a gente separa, ó, o amônio do nitrato. Esses são os íons que formam o nitrato de amônio. E aí você faz a dupla troca, ó. Joga o amônio para o lugar do bário, joga o bário para o lugar do amônio. Então o bário vai ser o novo par do nitrato. Tá? E aí você desce 1, coloca um parênteses aqui, ó, e joga o 2 lá do lado de fora. Aí você forma o nitrato de bário. Esse cara não é um precipitado, porque todo nitrato é solúvel. E do outro lado, a gente vai pegar o amônio, e ele vai ser o novo par da hidroxila. NH4OH, hidróxido de amônio. Só que como a gente já discutiu, hidróxido de amônio é um composto instável. Tá aqui, ó, ele vai se decompor, ó, formando água. Tá aqui, ó, e amônia. E a amônia é um gás. E a formação desse gás é a garantia, é o que te dá a garantia de que essa reação de dupla troca está acontecendo. Tá? Então, na hora de escrever essa reação de dupla troca, você já inclui no seu resultado, na sua resposta que você vai entregar no gabarito, a amônia, o hidróxido de amônio decomposto, tá? Em água e amônia. Tá ali, ó. Então a gente escreve isso, ó. Hidróxido de bário está reagindo por meio de uma reação de dupla troca com o nitrato de amônio, formando nitrato de bário. E o hidróxido de amônio que se decompõe em água e amônio. Ok? Ele não disse, ou ele não pediu nessa questão que você aponte, indique, escreva o estado físico de cada um desses compostos que participam dessa reação. Então não inclua. Tá? Porque se você não sabe qual é o estado físico desses caras e você escreve errado, você vai perder ponto. Então, quando a questão te obriga, ela exige de você aponte, indique o estado físico dos compostos participantes da reação, você coloca o que você lembrar, usando os indicativos do próprio enunciado. Tá? Se você não tem essa exigência na questão, não tem por que você colocar. Tá? Não correr o risco de perder ponto desnecessariamente ali. Tá? Essa reação precisa de balanceamento. Aqui o nitrato aparece duas vezes. Ó. Aqui o nitrato aparece uma vez só. Então eu coloco um 2 aqui para balancear o nitrato. Só que agora você ficou com 2 do NH4+. Ali só tem 1 do NH4+. Então você bota um 2 aqui para balancear. Como esse cara vai se decompor, você vai gerar 2 vezes a água e 2 vezes a amônia. Então, inclui o balanceamento na sua resposta. Toda vez que você escrever uma equação, a equação precisa ser balanceada. Tá? Então, escreve sem carga, bonitinho, bem organizado. Esse é o resultado dessa equação química. Ok? Com isso, a gente já dá um ok na primeira coisa que ele pediu aqui. Ó. Beleza, a equação da reação descrita está pronta. Depois ele quer que você indique a classificação da reação no que diz respeito às trocas de calor com as vizinhanças. Qual que é o critério? Quando eu quero classificar uma equação na química com relação às trocas de calor com as vizinhanças, eu tenho duas opções. A reação pode ser exotérmica, quando ela é uma reação que libera calor, que desprende energia ao acontecer. Tá? Essa reação, ela despeja calor no meio, ela libera calor para as vizinhanças. Ela provoca a sensação de quente, ela esquenta o meio, que ela está liberando energia para o meio. E a gente tem a reação endotérmica. Tá aqui, ó, endo para dentro, ó, a reação endotérmica é a reação que absorve calor, que absorve energia para acontecer.
Então ela retira, ela puxa, ela remove calor do meio para acontecer. Por isso ela esfria o meio, porque ela está tirando o calor do meio. No caso específico dessa questão, ele fala isso, ó. Constata-se que essa reação retira tanto calor das vizinhanças que é capaz de congelar uma amostra de água que esteja em contato com as paredes do recipiente que armazena o sistema reacional. Então, se a gente está falando de uma reação que retira calor do meio das vizinhanças, ela absorve calor para acontecer. Então, a classificação é que essa reação é uma reação endotérmica. Tá? Ok. Então, isso também está resolvido. Depois ele quer que a gente calcule o volume na CNTP do produto gasoso formado. Tá? Quem é o produto gasoso formado? Tá aqui, ó, o nosso gás formado aqui foi a amônia. E ele quer que você calcule essa quantidade a partir de que quantidade de hidróxido de bário que ele usou? De 0,855 gramas. Então você tem essa massa de hidróxido de bário, tá aqui, ó, sendo consumida. E ele quer saber que volume de amônia isso seria capaz de produzir. O que a gente faz nesse caso? A gente monta uma regra de 3 entre o hidróxido de bário, tá, e a amônia. Repara que a proporção é de 1 para 2. Ó. 1 mol de hidróxido de bário é capaz de produzir 2 mols de amônia. Só que esse dado que ele te deu é um dado de massa. Então a gente vai montar uma coluna de massa. A proporção é de massa. Aqui ele quer que você calcule uma quantidade em volume. Como é que a gente monta uma coluna de massa em química? Na primeira linha você coloca a massa molar do cara. Se o balanceamento aqui fosse 2, seria 2 vezes a massa molar. Se o balanceamento fosse 3, 3 vezes a massa molar. Mas o balanceamento é 1, então a própria massa molar. Na segunda linha, você bota a massa do enunciado, o quanto ele quer gastar. O quanto a reação vai consumir. Quando você monta uma coluna de volume, na primeira linha, se for CNTP, o volume de 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Como aqui você tem 2 mols, então 2 vezes 22,4 litros. E na segunda linha você acha o volume que foi produzido a partir daquela massa que foi consumida na reação. Então você tem uma proporção aqui, ó. Eu quero saber qual é o volume produzido a partir daquela massa que foi consumida. Tá? Substituindo aqui os dados, ó, eu vou lá na tabela e calculo a massa molar do hidróxido de bário. Tá? 137 mais 16 vezes 2 mais 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Então a massa molar desse cara vale 171 gramas. Mas a quantidade que ele quer usar na reação é 0,855 gramas. Ok? Aqui, 2 vezes 22,4 litros, ou seja, a cada 171 gramas de hidróxido de bário, você produziria 2 vezes 22,4 litros, 44,8 litros de amônia. Se você quer reagir só 0,855, tá aqui, ó, isso vai ser igual a x. Então, essa é a nossa regra de 3. Tá? Então, aqui, vou multiplicar cruzado, então vai ficar 0,855 vezes 2 vezes 22,4. Está aqui, ó, dividido por 171. E o volume que a gente vai encontrar aqui vai ser igual a 0,224 litros de amônia. Tá? Então, o assunto é cálculo estequiométrico. Ele te deu uma massa e pediu para você calcular um volume. Tá? Então, é isso que a gente vai achar aqui. Deixa eu ajeitar aqui para vocês perceberem. É isso aí, o resultado. Ok? E por último, o que ele está pedindo? Para a gente calcular o pH. Tá aqui, então, isso foi calculado, ok. Qual que é o pH da solução obtida pela dissolução dessa massa consumida de hidróxido de bário? Está aqui, ó, em água suficiente para 1 litro de solução. Então, vamos lá. Nesse caso em específico, como é que a gente resolve essa questão que envolve pH? Eu tenho que entender nesse cenário, ó, vamos colocar aqui, ó, que o cara está dissolvendo uma base. Então você tem 1 litro de solução, tá aqui, ó, vai gerar 1 litro de água, água suficiente para 1 litro de solução. E a gente está dissolvendo uma base, hidróxido de bário,
que inclusive é uma base forte. Está aqui, ó, 0,855 gramas. Tá? Então, o que eu preciso entender? Vamos pensar um pouco de trás para frente aqui. Quando você dissolver essa base, ela se dissocia soltando hidroxila. Tá? Então, uma base, quando é dissolvida em água, ela se dissocia soltando hidroxila. Quando a questão é uma questão que envolve base, como você está produzindo hidroxila, você primeiro precisa calcular o pOH. Tá? Então, a gente começa pelo pOH. E depois você converte isso em pH. Como? A 25 graus Celsius existe uma relação. O pH mais o pOH tem que dar 14. Então, se você calcular o pOH, você vai conseguir descobrir quanto vale o pH. Só que como é que eu calculo o pOH? Eu calculo assim, ó, o pOH é menos o log da concentração de hidroxila. Tá? E aqui a relação, log na base 10, vai ser a seguinte. Se a concentração de hidroxila for igual a 10 a menos x, como eu tenho um menos aqui, ó, o pOH vai ser x. Então significa que se eu quero calcular o pOH, a minha demanda é saber a quantidade de hidroxila. Só que eu preciso saber qual é a quantidade de hidroxila livre, a quantidade de hidroxila desprendida. A quantidade de hidroxila dissociada. Ou seja, eu preciso saber quanto de hidroxila aquela base desprendeu, a concentração dessa hidroxila que saiu da base, para que a gente consiga converter isso no valor de pOH e depois no valor de pH. Tá? Como é que a gente calcula isso? Tá aqui, ó. Se eu quero fazer esse cálculo da concentração de hidroxila, eu tenho duas saídas. Tá? Preciso lembrar, num primeiro momento aqui, que essa base, está aqui, ó, hidróxido de bário, é uma base forte. Se ela é uma base forte, esse cara se dissocia completamente. Tá aqui, ó, a gente considera a dissociação dele total. Você espalha completamente os íons bário e hidroxila quando esse cara bate na água. Então se dissocia, gerando bário e hidroxila. Tá? Vale inclusive para vocês aqui, ó, uma listinha básica de bases fortes. Por que é fundamental saber isso? Porque a base forte ela tem um grau de dissociação, tá aqui, ó, de 100%. Ela se dissocia por completo. Tá? Quando é que a base é forte? Você precisa focar no metal. Quando o metal é da família 1A, tá aqui, ó, lítio, sódio, potássio, tá? Rubídio, césio, frâncio, essas aqui são as mais importantes. E família 2A não é todo mundo, tá? A gente vai incluir isso aqui, ó, é do cálcio para baixo. Então, cálcio, tá aqui, ó, estrôncio, bário, rádio. Esses caras são os caras que formam na química bases fortes. Então, hidróxido de lítio é uma base forte. Hidróxido de sódio é uma base forte. Hidróxido de potássio é uma base forte. Hidróxido de cálcio, ó, CaOH2 pela proporção aqui, é uma base forte. O hidróxido de estrôncio também, ó. O hidróxido de estrôncio também é uma base forte, ó. E o hidróxido de bário, que é o caso dessa questão, também é considerado uma base forte. Então, se o cara for da família 1A ou da família 2A do cálcio para baixo, o grau de dissociação é 100%, é uma base forte. Tá? Então, você vai focar sempre no metal. É pelo metal que a gente vai perceber se a base é forte ou é fraca. Se for um metal da família 1A ou da 2A do cálcio para baixo, a base é forte. Tá? O que a gente consegue calcular para essa base? Eu consigo calcular a concentração dela. Como é que a gente calcula em química a concentração em mol por litro? Você pega a massa
Você pega a massa que foi dissolvida e divide pela massa molar. Porque quando a gente faz essa conta, o que você está calculando é o número de mols. Então, qual foi a massa dessa base que foi dissolvida? A massa dissolvida foi de 0,855 gramas. Então, beleza, a massa dissolvida foi de 0,855. Qual que é a massa molar dessa base? 171. Então, quando você faz essa divisão, que você está calculando aqui é o número de mols. Eu quero a concentração em mol por litro. Então, eu ainda preciso dividir isso aqui pelo volume. Ó. Só que nesse caso, ele disse que era água suficiente para 1 litro de solução. Então, o volume vale 1. Então, significa que a concentração dessa base vai ser igual, tá aqui, ó, a 0,005 mol por litro. E como a proporção é de 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2, a cada 1 mol que você dissolve dessa base, você produz 2 mols de hidroxila. Então, qual que vai ser a concentração de hidroxila aqui? Ela vai ser 2 vezes, como você dissocia totalmente, 2 vezes a concentração da base. 0,005 mol por litro. Então, a quantidade de hidroxila livre desprendida, que está gerando basicidade aqui, ela vai ser igual a 0,01 mol por litro. Tá? Então, essa é uma estratégia. Você faz pela dissociação e foca no grau de dissociação daquela base. É 100%, solta tudo. Aí você olha a proporção entre a base e a quantidade de hidroxila que ela pode produzir. Ou uma outra maneira de você calcular a hidroxila aqui, a concentração de hidroxila, é fazer por fórmula. Tá? Vai ser M alfa N. Então esse é um jeito estratégico de saber quanto de hidroxila soltou aqui. Quem que é esse M? Esse M é M de mol por litro, é quantidade de matéria, antigamente molaridade a gente chamava isso. Isso é a concentração da base. A concentração da base eu calculei, 0,005. Quem que é esse alfa? Esse alfa é exatamente esse grau de dissociação. Como a base é forte, é 100%, é 100 sobre 100, então o alfa vale 1. Tá? E quem que é esse N? Esse N aqui é o número de hidroxilas que a base contém na fórmula. Como ela é uma dibase, o que é uma dibase? Uma base que tem 2 hidroxilas, ó. Então esse N aqui é a quantidade de hidroxilas, ó. Então, 2. Quando você faz as contas aqui, a concentração dessa base, tá aqui, ó, a concentração de hidroxila desprendida por essa base, 0,01 mol por litro. Tá? Que é o mesmo que 10 a menos 2 mol por litro. Uma vez que você sabe quanto de hidroxila, tá aqui, ó, essa base produziu, quanto de hidroxila ela liberou, você está pronto para calcular o pOH. É só converter isso num valor de pOH. Por quê? Porque o pOH é menos o log da concentração de hidroxila. Logo, o pOH aqui vai ser menos o log de 10 a menos 2. Significa que esse pOH vai ser igual a 2. Encontrou quanto vale o pOH? Aí a gente converte isso num valor de pH. Porque pH mais pOH somados tem que dar 14. Então, pH mais o pOH, que vale 2, está aqui, ó, tem que ser igual a 14. A conclusão é que o pH vai ser igual a 12. Tá? Que é o outro gabarito dessa questão. Então, ele pediu para a gente fazer o cálculo do pH. Tá aqui, ó, e o pH dessa solução inicial, ok, ó, ele vale 12. Então, a gente tem a equação da reação descrita, tá aqui, ó, essa aqui. A gente tem o cálculo do volume do produto gasoso, que é o cálculo do volume de amônia. A gente tem aqui a classificação da reação como endotérmica. E a gente tem o pH da solução. Então, está tudo respondido aí. Espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.